Sabe quando você entra no seu quarto e sente que falta aquele clima gostoso de descanso? Que falta aquele aconchego? Mesmo que esteja tudo arrumado, tudo no lugar, decorado, parece que falta alguma coisa? Você já tentou trocar roupa de cama, já tentou colocar uma almofada nova, pintar uma parede, trocar cortina, mas parece que ainda falta aquele molho, sabe? Falta aquele temperinho para deixar o seu quarto verdadeiramente aconchegante. Gente, de fato é muito ruim essa sensação de que o seu quarto parece mais um quarto de hotel, ou seja, aquele ambiente puramente para dormir, que você sente que o seu quarto parece mais uma vitrine de uma loja de móveis planejados, ou de colchão, ou de roupa de cama, que você sente que o seu quarto ele realmente é um ambiente feito para dormir e não para te proporcionar o melhor descanso que você possa ter, não para te proporcionar um ambiente de acolhimento, de aconchego, de conexão. O maior erro que eu percebo que as pessoas cometem na hora de fazer o quarto ali com essa intenção de trazer aconchego e não obter o resultado desejado é focar puramente na estética, sendo que o que deixa o seu quarto verdadeiramente acolhedor, o segredo para tudo isso, é o ambiente emocional que você cria ali naquele quarto. Isso vai acontecer através das texturas, da iluminação, das memórias, das cores, e eu vou falar sobre cada um desses pontos logo mais. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vou dar para vocês 5 dicas práticas para vocês já colocarem em prática mesmo no quarto de vocês e deixar esse quarto mais aconchegante, mais acolhedor, mais charmoso, com este quarto aqui, que no caso é o meu quarto, que eu já estou dando aqui de exemplo para vocês. Gente, só um parênteses aqui. O objetivo desse vídeo é te mostrar o que realmente faz diferença quando o assunto é aconchego. Eu não vou aqui te falar um monte de coisas para você comprar e reformar, não. A gente vai falar sobre coisas bem práticas para vocês já colocarem, de fato, em prática no quarto de vocês, ok? Lembra que o quarto é o primeiro ambiente que você vê ao acordar e o último ambiente que você vê antes de dormir. Portanto, ele é poderosíssimo para influenciar o seu humor, os seus sentimentos, para realmente ditar o seu dia, completar o seu dia. Então, esse quarto ele precisa sim ser pensado estrategicamente. Não dá para ser um ambiente feito puramente para dormir e só. Ele é muito mais do que isso. Dito isso, bora para a primeira dica? A primeira dica, que deveria ser a mais óbvia de todas, talvez seja para você, mas caso não seja, tá aqui mais uma vez a gente batendo nessa tecla, que é a questão da iluminação. E não é qualquer tipo de iluminação. É sabido que a luz branca, ela é um tipo de iluminação muito impessoal, que nos deixa muito ativos. Pensa comigo que a luz branca, eu não vou ficar falando termos técnicos aqui, eu quero que seja prático e que você entenda e que já coloque isso em prática no seu quarto. A luz branca, gente, ela é uma luz feita para que a gente fique sempre desperto, para aumentar a nossa concentração, para aumentar o nosso foco. Não à toa, quando você vai num hospital, as luzes são brancas. Quando você vai numa sala de cirurgia, principalmente, é tudo muito, muito branco, porque de fato ali você precisa de uma concentração máxima. Agora, o seu quarto precisa do mesmo tipo de iluminação que um hospital, que uma sala cirúrgica? Claro que não. O quarto é um lugar de descanso, de realmente descansar a mente, descansar o corpo. Portanto, a luz branca, que já ativa essa questão do nosso cérebro ficar desperto, ficar focado, ficar ativo, isso nos prejudica na hora de dormir. Talvez você tenha a luz branca no seu quarto, iluminado completamente, e tenha dificuldade de dormir. E esse pode ser um dos motivos, entende? A iluminação pode ser um dos motivos da sua insônia. Não é só isso, é claro que a gente precisa avaliar um monte de fatores, mas sim, pode estar muito, muito atrelado, porque a iluminação ela é poderosíssima. Então, a luz branca no quarto é muito prejudicial. Sempre falo para vocês terem luz quente, ou seja, aquela luz amarelada, entende?
A luz amarelada, ela é muito bacana, primeiro, para essa questão do descanso, ela é uma luz mais tranquila, então você fica mais calmo, ela é melhor sim para esse ambiente do quarto. E segundo, porque, principalmente para casais, a luz quente, a luz amarela, ela ilumina melhor o nosso corpo. Ela mostra menos as nossas imperfeições. Então pensa comigo, lá na sala cirúrgica, o médico ele precisa te ver completamente, ele precisa ver ali o paciente, todos os detalhes possíveis, todas as imperfeições, porque ele precisa focar, ele precisa desse detalhamento. No seu quarto, você não precisa disso, entende? Você não precisa ver todos os detalhes, todas as imperfeições do corpo. Então eu falo isso para quarto de casal, porque realmente quando você precisa ali criar um clima intimista, ter o seu momento de casal, a luz amarela, a luz quente, ela é muito mais convidativa, ela é muito mais prazerosa, ela cria uma atmosfera muito mais gostosa ali naquele quarto, enquanto a luz branca, ela repele, ela realmente te faz perder a vontade, literalmente. Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Então, portanto, a luz quente é sempre superior quando se trata de quartos, ok? E aí, outro ponto da iluminação que eu queria abordar com vocês é a questão da luz no teto. Eu sei que a maioria de nós vai ter a luz no teto ali centralizada em cima da cama, é o mais comum, e eu não estou falando para a gente mudar o projeto luminotécnico do quarto e mudar os pontos e fazer um projeto super diferenciado, não. Beleza, a gente tem a luz no teto, vamos supor então que o seu quarto é um quarto normal que tem a luz em cima da cama. Gente, a luz em cima da cama ela é muito ruim. Você vai dormir, você está deitado ali naquela cama, com aquela luz em cima de você, isso é ruim. Mesmo com a luz amarela, é ruim, incomoda. Então, o que eu sugiro é você sempre ter uma luz indireta, uma luz de apoio, uma luminária de apoio. Por exemplo, aqui no meu quarto, é o caso da luz no teto, eu tenho uma luz no teto aqui, porque o projeto tá assim, né? Veio com o apartamento, eu não mexi, mas eu sempre deixo esse abajur aqui, ó, na mesa de cabeceira. E é ele que fica ligado de noite, é ele que ilumina o quarto à noite. E fica muito mais aconchegante, traz muito mais aconchego para o ambiente. É isso que eu quero que vocês entendam, que o quarto, que a iluminação, ela faz muita diferença. Então você ter abajures, arandela, uma luminária de piso que seja, mas uma iluminação fora do teto, já faz muita diferença. Você pode manter a do teto, mas à noite você não vai ligar essa luz do teto. Você vai ligar o abajur, a arandela, a luminária de piso. Agora, segunda dica para vocês é a técnica das camadas. O que seria a técnica das camadas? É você trabalhar com sobreposições no quarto. As sobreposições de tecidos e materiais trazem muito aconchego em qualquer ambiente. E no quarto vai ser mais fundamental ainda, porque é onde a gente mais quer ver esse aconchego acontecer. Então, o que seria um erro de um quarto que não transmite aconchego? É ter tudo muito liso, muito coordenado, entende? É não ter essas sobreposições de tecidos e materiais. Quando você tem, por exemplo, a sua roupa de cama, é você ter um travesseiro bem fino aqui no fundo, um lençol cobrindo tudo. Isso é ser muito liso, isso é não ter camada. O que é ter camada? Um travesseiro aqui de dormir, um travesseiro na frente para decoração, né? Para deixar a cama montadinha. Apesar de que você pode dormir com os dois, aqui em casa eu faço assim. Tem o lençol, tem a coberta, ó, por cima, tem a parede, tem um quadro, tem a cabeceira de tecido, então, ó, tecido, 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 diferentes, para a gente ter essas camadas. O quadro a gente também considera uma camada, então não é só a parede, só a cama, um travesseirozinho e uma coberta. Não, tem várias sobreposições. Tem a parede, né? Tem a parede, tem um quadro, tem a cabeceira, travesseiro, travesseiro, coberta, e eu ainda tenho, ó, um bichinho de pelúcia, que poderia ser uma almofada também, para trazer essas camadas. Então, novamente, a técnica das camadas é sobre essas sobreposições de materiais e tecidos que criam camadas no ambiente. Quando a gente tem várias camadas no ambiente, a gente cria aconchego. A gente cria essa sensação do aconchego, principalmente quando a gente fala de sobreposições de tecidos. Quando a gente tem tecidos no ambiente, um sobre o outro, a gente cria muito aconchego. Então,
Para aumentar ainda mais, colocar um tapete, uma cortina de tecido, almofadas, cabeceira estofada em tecido, então nada de cabeceira em marcenaria. Pode ter? Pode, mas aí você vai ter que trabalhar também na parte da roupa de cama, porque aí se ficar tudo muito reto, muito chapado, você já perde o aconchego. Então, um grande erro também que eu vejo é isso: faz o quarto lá bonitão, mas é muita marcenaria planejada e aí não cria esse aconchego final. Para quem tem já essa dinâmica desse quarto assim com a marcenaria, foca na roupa de cama, gente. A roupa de cama faz total diferença. Vocês não vão imaginar isso. Vocês precisam comprar, investir em boas roupas de cama, de algodão, de linho, roupas de, um edredom grossinho, sabe? Um travesseiro grossinho. Coisas de boa qualidade, que fazem total diferença na qualidade do seu sono. Inclusive, eu falo que uma vez que você investe numa boa roupa de cama, você nunca mais vai querer saber daquela roupa de cama ruim, que solta bolinha, que é áspera que você tinha antes, entendeu? Então, invista numa boa roupa de cama. Você não precisa ter vários conjuntos. Eu diria que um é obrigatório, dois já está mais que o suficiente, porque enquanto você está usando um, o outro está lavando. Aí, quando você precisa lavar esse aqui, você traz o outro de volta. E aí você fica repondo de dois em dois. Então, dois conjuntos de lençóis muito bons, dois conjuntos de edredões muito bons, mesma coisa para as capas de travesseiro e tal. A terceira dica é escolher as cores que te acalmam. O poder das cores, eu sempre falo como que o poder das cores é muito importante e faz muita diferença. E eu não digo somente sobre a teoria das cores, o que combina, o que não combina, o que as pessoas usam, deixam de usar, mas é você usar da psicologia das cores e das cores como elemento pessoal, né, o design afetivo, o que a cor representa para você, para trazer isso para o seu quarto. Então, muito mais do que você pintar uma parede de qualquer cor, porque está na moda, porque deixa de estar, é você pensar o que aquela cor representa para você. Quarto que é muito branco, que é muito frio, sabe? Que tem essas cores muito frias, que é tudo muito branco, muito pálido. São quartos impessoais e não vão transmitir o aconchego. Quartos com tons quentes, com tons mais calmos, delicados, eles vão transmitir aconchego. Só que, além de tudo isso, pensa no que aquela cor representa para você. Aqui no meu quarto, por exemplo, tem esse tom de azul bem fechado aqui no fundo. Para mim, isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui para mim me traz muito aconchego. Isso é coisa minha. Talvez alguém vai olhar um quarto azul nesse tom e não vai sentir o mesmo aconchego. Por quê? Porque esse mesmo tom de azul pode representar uma coisa negativa para essa pessoa, como, por exemplo, tristeza, depressão, né? Algo ruim de fato. Então você precisa se conhecer para entender o que aquela cor vai representar para você, o que aquele tom vai representar para você. Talvez no seu quarto não seja um azul fechado, talvez seja um azul bem clarinho, como aqui nesse quadro, tá vendo? E aí você precisa ter esse autoconhecimento para entender o que você precisa, entende? Mas a minha dica é, basicamente, focar nos tons quentes, porque o tom quente, ele acolhe naturalmente. Tons que a gente encontra muito na natureza acolhem naturalmente. Aqui eu tenho essa parede azul, como eu comentei para vocês, mas em contrapartida eu também tenho esse quadro que tem outros tons de azul, tons mais claros, que traz esse equilíbrio, que traz essa leveza. Eu tenho na roupa de cama o vermelho, esse listrado vermelho. O vermelho é uma cor quente, uma cor que acolhe, que acalma. Além disso, é minha cor favorita. Então, aqui, minha cor favorita e a cor favorita do meu marido. Então, a gente tem essa conexão com essas duas cores, entende? A minha mesa de cabeceira é vinho. Eu tenho madeira no abajur. Acho que é isso, de cor. O resto aqui é branco. Mas repare então como que as cores, elas podem trazer muita personalidade. Elas podem significar muita coisa para você, desde que escolhidas com intenção, desde que escolhidas com estratégia, com realmente esse olhar apurado de entender o que aquela cor representa na psicologia das cores. Pesquisa, quero pintar meu quarto de verde. Pesquisa lá no Google.
O que significa verde na psicologia das cores? Você vai ver vários significados e aí cabe você analisar quais significados ali fazem sentido para você e quais não fazem. Porque às vezes a gente fica olhando os significados da psicologia das cores e acha que tudo ali é uma verdade absoluta, que aquilo ali vai acontecer pra gente, vai deixar de acontecer. Não, tem muita coisa. Então você precisa olhar e ver o que faz sentido para você e o que não faz. Porque vai ter uma cor que você vai sim associar aquele significado, por exemplo, azul. Azul, um dos significados na psicologia das cores para o azul é a tristeza, porque é uma cor muito fria. Algumas pessoas vão sim associar o azul à tristeza e outras não, entende? Não vão. Outra coisa que ajuda, mas aí eu já vou entrar numa aula de cores e não cabe nesse vídeo aqui, mas uma coisa que acontece com as cores é a proporção. Se eu tenho um quarto todo azul, vamos supor que todas as paredes estão azul, a roupa de cama é azul, é tudo o mesmo tom de azul, é um monobloco de azul escuro, eu poderia ter sim um quarto muito pesado, muito carregado, muito frio, muito triste, e aí ele já não me transmitiria o aconchego. Como eu tenho a quebra, ó, com o vermelho, com a madeira, com o vinho, com a luz amarela, com a luz quente, esses tons quentes quebram isso e eles ajudam a trazer, nessa combinação, traz o aconchego. E aí, bora para a quarta dica, que é importantíssima, porque sem ela não adianta. Teu quarto vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, mas não vai conectar com você, não vai ter a sua essência. É você escolher elementos com significado para você. Elementos afetivos. O erro das pessoas é querer trazer decoração para o quarto sem significado nenhum. Comprar aquele quadro aleatório que viu na Leroy. Esquece isso, esquece esse monte de objeto de decoração de pouca importância para o seu quarto. Você precisa trazer elementos afetivos para ele. O que poderia ser, então, esses elementos afetivos? Fotografias, lembranças de viagem, livros, plantas, peças que contam a sua história. Exemplo, aqui eu tenho esse quadro aqui que a princípio parece uma paisagem ali da orla de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ok, mas o que esse quadro representa aqui pra gente? Além da gente amar o Rio de Janeiro, a gente ser apaixonado e já ter toda essa conexão com a cidade em si, a gente morou em Botafogo e a gente já teve esse tipo de vista, assim, do nosso apartamento e a gente tem essa memória afetiva com essa vista, com esse lugar. Então a gente tem esse quadro como essa lembrança dos nossos tempos em Botafogo. A gente não mora mais lá, a gente mora aqui no Recreio, hoje em dia, que a gente ama também, a gente adora. Mas fato é que a gente tem esse carinho pelos lugares que a gente morou no passado. E aí a gente trouxe esse quadro aqui com essa fotografia do Marcos Prado, de Botafogo, para colocar aqui no nosso quarto. Então já tem esse significado, entende? Não é um quadro aleatório de um lugar aleatório. Imagina se eu coloco aqui uma fotografia, sei lá, de Londres. Eu nunca fui para Londres. Então, e eu particularmente não sou, eu não tenho essa vontade enlouquecida de ir para Londres, e eu não tenho esse apego emocional com Londres. Então, para mim, Londres seria tipo, ah, legal, uma cidade. Mas eu consigo pensar em várias outras cidades que significam mais para mim, que significam alguma coisa para mim, entendeu? Então, é você pensar nisso. Outra coisa que tem significado aqui é a minha lagostinha, ó. Ela fica aqui na minha cama, gente. Para quem assistiu Friends, o seriado de TV, vai entender o que significa essa lagosta, tá? Então eu não vou contar o significado, porque é uma piada interna de quem assistiu Friends, temporada 2, etc. Tá, meu marido me deu essa lagosta anos atrás, porque tem esse significado especial de romance e tudo mais, e aí ele fica aqui no nosso quarto, ó, na cama. Então, o que parece ser uma simples pelúcia, na verdade, é um presente que eu ganhei do meu marido, na época que a gente apenas namorava, e que eu carrego comigo até hoje, porque tem esse significado muito especial relacionado ao nosso relacionamento com uma série que a gente ama assistir. E que fica a minha recomendação para vocês, caso você não conheça, né? Mas acho que todo mundo já ouviu falar sobre Friends, né? Mas é isso, gente. Procure elementos afetivos, elementos com significado para você e tragam eles para o seu quarto.
vai fazer uma baita diferença, você vai amar, eu tenho certeza disso. Inclusive, se você de fato tá amando essas dicas e tá fazendo sentido para você, te convido a curtir o vídeo. Porque curtir o vídeo, gente, vai deixar eu saber que você gostou e vai fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam ter quartos aconchegantes em casa. Então vai me ajudar demais você deixar sua curtida, que dura menos de um segundo para fazer, tá? Outra coisa, te convido também a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, porque aí você pode acompanhar o nosso conteúdo sobre decoração, sobre design efetivo. Eu te garanto que você vai gostar. Só continuar comigo por aqui. E agora, bora para a última dica. Essa que é fundamental, que é a questão da tranquilidade, da leveza que a gente precisa trazer para o espaço. Eu quero que vocês fixem essa frase que eu vou falar agora na cabeça de vocês. O excesso de coisas visuais gera ruído mental. Logo, se você tem muita coisa no seu ambiente, no quarto, qualquer outro ambiente, mas principalmente aqui no quarto, se você tem muita coisa, vai gerar aquela poluição visual, aquele caos visual, aquela bagunça visual. E isso não vai trazer aconchego, muito pelo contrário, vai gerar aquele despertar mental. Você vai ficar muito, com a cabeça muito assim, sabe? Enfim, logo a gente precisa do equilíbrio, a gente precisa da leveza. Eu falei aqui da questão da iluminação, da técnica das camadas, das cores, dos elementos afetivos, e pode parecer que é muita coisa para envolver dentro de um ambiente. Mas você precisa equilibrar tudo isso. Não dá para encher o seu cômodo de cores diferentes. Não dá para encher o seu cômodo com um monte de iluminação diferente, com luminárias diferentes. Não dá para você encher o seu cômodo com vários elementos afetivos. Então, tudo que eu falei aqui, você vai usar com moderação, com equilíbrio, buscando esse equilíbrio mesmo entre todos esses elementos como que eu falei e a leveza de todos eles. Aqui no meu quarto, a gente tem esses elementos aqui atrás, o azul, o vermelho, o quadro grande, a cabeceira, tudo isso. Mas quando eu olho para minha frente, eu tenho tudo branco. Eu tenho aqui a parede branca na minha frente, eu tenho a minha cortina branca. Por quê? Porque é o equilíbrio. O guarda-roupa também é branco, tá vendo? É o equilíbrio. Se eu deixasse tudo azul, por exemplo, ainda mais no meu quarto com um quarto pequeno, eu poderia carregar demais o ambiente, deixar o ambiente pesado. Eu lembro de uma conhecida que tinha uma esteira dentro do quarto dela. Mas aí você me pergunta se ela usava aquela esteira para fazer ali a caminhada. Não usava. Aquela esteira virava um grande varal de roupas. Se você já tem essa inclinação em ficar deixando um monte de roupa presa, assim, solta, espalhada pelo quarto, evita deixar superfícies nesse quarto que vão facilitar com que você deixe aquela roupa ali em cima. Então, a minha sugestão para aquela conhecida seria o quê? Tira a esteira do quarto. Você não está usando ela para o propósito que ela lhe serviu. Primeiro que esteira no quarto não faz sentido nenhum. Se o quarto é para descanso, tá fazendo o que uma esteira no quarto, entendeu? Mas enfim, tira a esteira do quarto. Por quê? Porque ela já não está cumprindo o propósito dela e também porque, basicamente, ela só está servindo como uma arara de roupas para acumular bagunça. Tirando ela do quarto, você não tem onde deixar essas roupas bagunçadas, espalhadas. Então, a sua alternativa vai ser o quê? Guardar essas roupas, que é o certo. Então, para quem tem dificuldade em manter a organização, para quem olha para uma poltrona dentro do quarto e já vê ela instantaneamente como um lugar para deixar a roupa bagunçada, tira a poltrona do quarto. Evite deixar esses excessos, essas coisas que só influenciam você a deixar o quarto bagunçado, que só ajudam você a ficar acumulando, a ficar bagunçando. Para quem não tem esse problema, pode deixar a poltrona no quarto, perfeito. Eu estou falando realmente com quem tem essa dificuldade. Com quem tem a poltrona no quarto e não usa a poltrona no quarto porque ela vive cheia de roupa em cima, entendeu? Então, tira a poltrona do quarto, vamos evitar a bagunça. Então, pessoal, para você ter um quarto aconchegante, você precisa pensar nessas 5 questões: a iluminação, as camadas, as texturas, as cores, os elementos afetivos
E a organização, evitar a bagunça, a limpeza, o equilíbrio, a leveza. Porque eu volto a comentar, o nosso quarto é o primeiro ambiente que a gente enxerga ao acordar e o último ambiente que a gente enxerga antes de dormir. Portanto, ele influencia sim o nosso humor e até mesmo a forma como a gente se enxerga, como a gente vai passar a viver aquele dia. Entende? Aproveitando que eu falei das cores, vou deixar esse vídeo aqui sobre o cinza, que eu sei que é uma cor que as pessoas adoram usar na casa, mas precisa ser usado com moderação. Então, olha esse vídeo aqui que ele vai te ajudar demais, tá?